Era uma vez um menino chamado Lucas. Ele tinha apenas 8 anos quando sua vida mudou para sempre. Sua mãe, Maria, conheceu um homem chamado Roberto, que parecia encantador no começo, mas logo revelou seu verdadeiro rosto. Roberto se mostrava agressivo, possessivo e cruel. Maria tentava proteger Lucas, mas era constantemente ameaçada e aterrorizada. Roberto começou a abusar de Lucas, de formas que ele mal podia compreender. O menino sentia medo, vergonha e tristeza profundas. Ele tentava contar para sua mãe, mas ela também estava presa em um ciclo de abuso e não conseguia ajudá-lo. Os anos passaram e o sofrimento de Lucas só aumentava, até que um dia, aos 12 anos, ele foi levado para um abrigo, depois que uma vizinha denunciou os gritos que ouviu da casa naquele abrigo. Lucas começou a receber ajuda psicológica, mas as cicatrizes que Roberto deixou em sua alma eram profundas. Ele prometeu a si mesmo que um dia voltaria para acertar as contas. 20 anos se passaram, Lucas. Agora, era um homem de 32 anos, forte e determinado, e com um plano claro em mente. Ele tinha conseguido reconstruir sua vida. Estudou, se tornou um investigador particular e usou todo o conhecimento que adquiriu para encontrar Roberto durante anos. Ele acompanhou discretamente a vida do homem. Descobriu que ele agora vivia em uma pequena cidade, trabalhando em um posto de gasolina. Lucas decidiu que era hora de agir. Ele foi até a cidade, alugou um quarto em um hotel e começou a observar os passos de Roberto. Ele descobriu que Roberto ainda era o mesmo homem arrogante e agressivo, mas que agora estava sozinho. Sua mãe Maria havia conseguido se libertar anos antes e vivia em outro estado, sem contato com o passado, em uma noite fria. Lucas se aproximou de Roberto pela primeira vez. Ele entrou no posto de gasolina como um cliente qualquer, pediu um café e começou uma conversa casual. Roberto não o reconheceu, mas Lucas sentiu o velho ódio borbulhando dentro de si nos dias seguintes. Ele continuou a se aproximar, criando oportunidades para estar perto de Roberto, até que um dia decidiu que era a hora do confronto. Naquela noite, ele seguiu Roberto até sua casa, esperou até que estivesse sozinho e bateu à porta. Roberto atendeu desconfiado e, antes que pudesse dizer algo, Lucas entrou na casa com olhar firme e voz controlada. "Você não me reconhece?" Roberto ficou confuso, mas logo seus olhos se arregalaram de medo quando Lucas revelou sua identidade. "Sou eu, Lucas. Aquele menino que você destruiu tantos anos atrás." Roberto tentou justificar-se, tentou pedir desculpas, mas Lucas não queria ouvir palavras vazias. Ele queria que Roberto sentisse o mesmo medo que ele sentiu durante anos. Com calma, ele começou a relatar cada momento de sofrimento que viveu, descreveu cada detalhe, mostrando que não havia esquecido nada. Roberto começou a implorar por perdão, mas Lucas estava determinado. Ele amarrou o homem a uma cadeira e ligou uma câmera. Queria que tudo fosse registrado para que Roberto enfrentasse a verdade. Ele fez com que o homem confessasse todos os seus crimes diante da câmera, sem deixar espaço para negações ou mentiras. Depois de horas de confronto, Lucas chamou a polícia, entregou as gravações e denunciou todos os crimes que Roberto cometeu. O homem foi preso e finalmente enfrentou a justiça que escapara por tantos anos. Lucas sentiu um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Ele não precisava mais carregar aquele fardo sozinho. Ao sair da delegacia, encontrou sua mãe, que havia sido chamada para depor. Eles se abraçaram, choraram juntos e prometeram que dali em diante tentariam reconstruir suas vidas livres do passado. O tempo passou. Lucas continuou seu trabalho como investigador, mas agora com uma nova missão: ajudar outras vítimas de abuso a encontrar justiça. Ele se tornou um defensor incansável, usando sua história para inspirar e proteger outros, e assim
a vida seguiu com cicatrizes que jamais desapareceriam, mas com a força de quem sobreviveu e transformou a dor em propósito. Lucas, agora com 33 anos, dedicava seus dias a ajudar vítimas de abuso. Ele participava de palestras em escolas, organizava grupos de apoio e colaborava com a polícia local. Seu trabalho ganhou destaque e ele foi convidado para uma entrevista. Em um programa de televisão, onde contou sua história com coragem e sinceridade, a repercussão foi imediata. Centenas de mensagens chegaram até ele. Pessoas que também haviam sofrido em silêncio buscavam forças em suas palavras. Entre essas mensagens, uma chamou sua atenção. Era de uma mulher chamada Ana, que dizia estar presa em um relacionamento abusivo e temia pela vida de seu filho pequeno. Lucas sentiu que precisava ajudá-la imediatamente. Marcou um encontro em um local seguro. Ana chegou assustada, mas determinada. Contou que seu companheiro Marcelo era violento e manipulador. Ela tentara fugir antes, mas sempre era encontrada. Lucas sabia que precisava agir com cautela. Começou a investigar Marcelo e descobriu um passado sombrio. Ele já havia sido denunciado outras vezes, mas sempre escapava por falta de provas, determinado a mudar isso. Lucas armou um plano. Usou seu conhecimento para gravar provas. Coletou depoimentos de vizinhos e aliados e montou um dossiê completo. Com tudo em mãos, levou o caso à promotoria, com o apoio da polícia. Conseguiu um mandado de prisão. E no dia da operação, acompanhou de perto a ação. Quando Marcelo foi preso, Ana chorou de alívio, abraçada a Lucas, agradecida por ter encontrado alguém que realmente se importava. Esse caso reforçou ainda mais o propósito de Lucas. Ele decidiu fundar uma organização chamada Luz na Escuridão, dedicada a ajudar vítimas de abuso, oferecendo suporte legal, psicológico e proteção. O trabalho era árduo e exigia muita força, mas Lucas sentia que estava no caminho certo. Certo dia, enquanto revisava documentos em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Era um jovem chamado Pedro, com apenas 18 anos, que vinha de outra cidade. Ao saber da história de Lucas, Pedro decidiu buscar ajuda para sua irmã mais nova, que estava sendo abusada pelo padrasto. O relato trouxe de volta lembranças dolorosas, mas Lucas sabia que não podia recuar. Reuniu sua equipe, começou a investigar e logo descobriu um esquema maior. O padrasto de Pedro fazia parte de uma rede de exploração. Lucas sabia que estava lidando com algo perigoso, mas não podia ignorar a situação. Com a ajuda da Polícia Federal, organizou uma operação coordenada, que resultou na prisão de vários membros da rede, incluindo o padrasto da menina. Após o sucesso da operação, Lucas percebeu que estava entrando em um terreno ainda mais complexo e perigoso, mas sua determinação só aumentava. Ele passou a trabalhar em parceria com autoridades internacionais para combater redes de abuso e exploração infantil. Sua história foi contada em documentários e artigos internacionais, inspirando pessoas ao redor do mundo. Mas o trabalho intenso começou a cobrar seu preço. Lucas sentiu o peso emocional de cada caso, carregava a dor de tantas vítimas e, em certos momentos, sentia que não conseguiria continuar. Foi então que conheceu Laura, uma psicóloga especializada em traumas, que se ofereceu. Para ajudá-lo, ela mostrou a Lucas a importância de cuidar de sua própria saúde mental, para que pudesse continuar ajudando os outros com o tempo. Lucas e Laura desenvolveram uma forte amizade que se transformou em um relacionamento profundo. Juntos, passaram a liderar a organização, expandindo seus serviços e alcançando cada vez mais pessoas. Um dia, durante uma conferência internacional, Lucas recebeu um prêmio pelo seu trabalho e aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem poderosa para as vítimas. Nunca desistam, busquem ajuda. A justiça pode demorar, mas ela vem, e quando vem, traz consigo a esperança de um futuro melhor.
Após a conferência, Lucas retornou ao seu país, decidido a fortalecer ainda mais sua missão. Mas uma nova ameaça surgia. Antigos aliados de Roberto e membros das redes que havia ajudado a desmantelar começaram a ameaçar. Loele sabia que o caminho seria perigoso, mas estava preparado não mais como aquele menino assustado do passado, mas como um homem forte que transformou sua dor em luta e sua luta em esperança. A história de Lucas estava longe de terminar. Cada novo caso, cada vida salva, cada justiça alcançada era uma vitória contra as sombras do passado, e ele estava determinado a continuar iluminando o caminho para todos aqueles que ainda viviam na escuridão.